aí, pessoal do 8º ano, bom dia, tudo bom? Vamos para mais uma aula. Hoje nosso assunto será concordância nominal. Está lá na apostila na página 71. Então peguem para que vocês possam acompanhar aí as explicações. Logo depois eu vou colocar aqui as páginas dos exercícios para que a gente possa ir desenvolvendo ao longo da aula. Então fique online, né, para que a gente possa ir interagir, conversando e fazendo aí as atividades, ok? Então vamos lá, vamos às explicações. Bem, galera, vamos falar aí sobre concordância nominal, né? Então, a regra geral da concordância nominal é o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo concordar sempre com o substantivo em gênero e número. Então, como a gente pode observar aqui, nós temos os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Então, a gente tem o artigo os, o pronome nossos, o numeral dois e o adjetivo preferidos fazendo uma referência ao substantivo brinquedos, que está no masculino e no plural. Essa é a regra geral. Porém, nós temos aí alguns casos particulares, alguns casos especiais para essa concordância. Então, vamos observar aí em quais casos a gente vai ter a regra alterada. Então, no primeiro caso, o adjetivo fazendo referência a vários substantivos, né? Então, número 1, quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos no mesmo gênero, né? Ou seja, masculino ou feminino, há duas possibilidades de concordância. O adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, observe o primeiro caso. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Então, aqui, nesse caso, concordou apenas com o substantivo mais próximo aí, que é secretário, que está no singular e que está no masculino. No segundo caso, né, no segundo exemplo, nós temos assim: o governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Então, o que nós temos aqui? A concordância do adjetivo no masculino plural, concordando com os dois substantivos ao mesmo tempo. Então, no caso do adjetivo, depois de dois substantivos, ou ele vai concordar com os dois ao mesmo tempo, ficando, né, no masculino plural, ou ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Então, é só a gente observar aí qual o caso que a gente vai utilizar, né? No segundo caso, a gente tem assim: quando o adjetivo vier pós-posto, ou seja, né, depois de dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, ou seja, um masculino e um feminino. Também há duas possibilidades de concordância. Vamos ver aí. O adjetivo vai para o masculino plural ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo, igual lá no outro caso. Então, ele apresentou argumento e razão justos. Então, né, vai concordar aí com os dois elementos, ficando no masculino e no plural. O segundo exemplo: ele apresentou argumento e razão justa. Aqui, ele concordou com o substantivo mais próximo, que no caso aí é razão. Por isso que o adjetivo ficou no feminino e no singular, porque está concordando com o substantivo razão. E no terceiro caso, ele apresentou razão e argumento justo. Agora, vocês observem que a gente trocou a ordem, né, do substantivo. A gente colocou o substantivo masculino, singular, mais próximo. E aí, houve a concordância com esse substantivo mais próximo, ficando aí no masculino e no singular. Então, a regra geral é: ou você concorda, né, o adjetivo com os dois elementos, colocando no masculino e no plural, ou concorda com o substantivo mais próximo. No terceiro caso,
quando o adjetivo vier anteposto, ou seja, antes, a dois ou mais substantivos, concordará com o mais próximo, se funcionar como adjunta de nominal. Entretanto, se funcionar como predicativo, haverá duas possibilidades. Poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo, como nós já vimos. Então, gente, vocês vão precisar analisar nesse caso. Se o adjetivo tiver anteposto ao substantivo, você precisa ver se esse adjetivo é adjunta de nominal, né? E aí ele vai concordar com o mais próximo, ou se ele é um predicativo. Se ele for um predicativo, vai haver duas possibilidades. Então, vamos aos exemplos. Então, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Então, tamanho aí é um adjetivo que está funcionando como adjunta de nominal, ou seja, é um adjetivo que está acompanhando o substantivo. Então, ele é adjunto. Logo, é só você concordar com o elemento mais próximo. Então, o tamanho aí está concordando com desrespeito, ok? Vamos ver o segundo exemplo. Permaneceu fechada a porta e o portão. Aqui, a gente tem um predicativo, né? A porta e o portão estavam fechados, ou a porta estava fechada, enfim. Então, um predicativo aí, indicando o estado da porta. E por isso, vamos ter duas possibilidades. Então, o predicativo do sujeito concordando com o elemento mais próximo, que no caso aí é a porta, por isso ficou permaneceu fechada a porta e o portão. Ou o predicativo do sujeito ficando no masculino plural, concordando com os dois elementos. Permaneceram fechados a porta e o portão, ok? Então, nesse terceiro caso, vocês vão precisar analisar se o adjetivo ele é adjunta de nominal ou se ele é predicativo do sujeito, ok? Bem, vamos para um outro caso. Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Então, aí vai admitir duas possibilidades, né? Admitem aí duas possibilidades. Vamos observar. Letra A. O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Vamos observar? Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Então, temos aí o adjetivo inglesa e francesa, né? Então, a gente precisou, para ficar no singular, a gente precisou colocar o adjetivo, ou melhor, o artigo, antes do adjetivo francesa. Por isso que ficou no singular. E aí, ficamos com a frase, meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. No segundo caso, que é o caso B, o substantivo fica no plural e omite-se, ou seja, retira o artigo antes do segundo adjetivo. Então, vamos ter assim, meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Então, para ficar no singular, né, você tem que colocar o artigo na frente dos dois adjetivos, tá? Então, a língua inglesa e a francesa. Ou melhor, você coloca o artigo na frente do segundo adjetivo. E, no caso de omitir, de tirar o artigo do segundo adjetivo, a gente coloca tudo no plural. Beleza, gente? Então, vamos recapitular? Então, meu professor ensina a língua inglesa e a francesa, ficando no singular e colocando o artigo na frente do segundo adjetivo. Ou a gente coloca a palavra no plural, tirando aí o artigo da frente do segundo adjetivo. E aí vamos ter, meu professor ensina as línguas inglesa e francesa, tá bom? Vamos a outros casos particulares, né? Quando tivermos aí as palavras menos, alerta e pseudo, que são advérbios, vão ficar invariáveis, né? Porque advérbio não varia, são palavras invariáveis. Então, temos assim, os soldados estavam alerta. Há menos pessoas
do que prevíamos. Então, são advérbios, não tem muita complicação. Se é advérbio, não vai variar. Agora, se as expressões forem é proibido, é necessário, é bom, é preciso, quando se referem a palavras desacompanhadas de determinantes, tomadas, portanto, em sua generalidade, ficam invariáveis. Vamos entender isso melhor, gente. No caso dessas palavras, quando elas fizerem referência a uma palavra que não tiverem determinantes, ou seja, o que são determinantes? Um artigo, um numeral, um substantivo, e, portanto, elas vão ter, melhor dizendo, um significado genérico, né? Um significado geral. Então, nesse caso, essas palavras não vão variar, elas vão ser invariáveis, vão ficar aí da forma que elas aparecem. Então, é proibido entrada. Cerveja é bom. Coragem é necessário. Então, a gente não tem um determinante, a gente não tem um artigo, a gente não tem um numeral determinando aí. Ou seja, essas palavras estão aí na oração com sentido genérico, com sentido geral. Já no segundo caso, vocês vão observar que as mesmas palavras agora vão vir acompanhadas de determinantes. E aí, nesse caso, vai haver concordância. Então, a gente tem aí, é proibida a entrada. Por que agora ficou é proibida e não é proibido, igual lá no primeiro caso? Porque a gente tem um determinante aí, que é o artigo antes da palavra entrada. Então, a palavra entrada está acompanhada pelo artigo e, por isso, pede a concordância. Então, fiquem atentos a esse determinante. Se aparecer um determinante, vai haver necessidade de concordância, ok? Então, vamos ver aí a cerveja. A cerveja é boa. Lá nós temos cerveja é bom porque não tem determinante. No segundo caso, a cerveja é boa porque tem aí o artigo a, é um determinante, tá bom? A coragem é necessária. Mesma coisa, tá vendo? Houve a concordância aí com o feminino singular. Então, por quê? Porque a palavra coragem vem acompanhada do determinante a, que é um artigo. Então, se não tiver determinante, fica invariável. Se tiver determinante, vai haver concordância nominal, tá bom? Vamos para um terceiro caso. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Quando tem valor de adjetivo, vai concordar com o substantivo, que é a nossa regra geral, né? Então, serviu-nos meia porção de arroz. Conversamos bastantes vezes, a esse respeito. Os automóveis estão caros. As frutas estão baratas. Já é 12:30. Então, aqui a gente tem essas palavras com função de adjetivo, tá? No segundo caso, essas palavras elas vão ter valor de advérbio. E é por isso que a gente tem dificuldade em saber se tem que ter concordância ou não, tá? Então, quando tiver valor de advérbio, não vai variar, logo não vai ter concordância. A gente vai aplicar a palavra da forma que ela está ali. Então, Maria está meio aborrecida. Os alunos são bastante estudiosos. Esses automóveis custam caro. As laranjas custam barato. Estamos muito cansadas. Aí vocês podem me perguntar assim, ué, professora, mas como é que a gente vai saber se essas palavras vão ser adjetivo ou se essas palavras vão ser advérbio? Então, vamos relembrar a morfologia. Lembra o que é um advérbio? Advérbio é aquela palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, correto? Então, é só você observar a palavra que ela está acompanhando. Se o meio, o bastante, o pouco, o muito, o caro, o barato estiver acompanhando um adjetivo, verbo
ou outro advérbio, vai ter função de advérbio. Se tiver acompanhando um substantivo, bingo, ele é um adjetivo. Então, você vai ter que prestar atenção na palavra que será acompanhada, né, pelo termo que a gente está analisando. Então, se essas palavras aí analisadas tiverem acompanhando um substantivo, terão valor de adjetivo. Se tiverem acompanhando um advérbio, um adjetivo ou um verbo, terão valor de advérbio, beleza? Então, parece ser complicadinho, mas não, é só prestar atenção, beleza, gente? Então, se for advérbio, é invariável. Se tiver valor de adjetivo, vai haver concordância nominal. Vamos para um quarto caso. Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit, vão concordar com o substantivo a que se referem, tá? Então, entra aí a regra geral, a concordância com gênero e número. Então, seguem anexos os documentos da partilha de bens. A carta segue anexa. Os documentos estão inclusos. Ela mesma redigiu a carta. Eles estão sós. Estou quite com você. Muito obrigada, disse ela. Esse obrigado, então, no dia a dia, a gente emprega de forma muito errada, porque o obrigada ou o obrigado, ele tem que concordar com o gênero de quem fala. Então, se o falante é uma mulher, né, você fala muito obrigada. Se o falante é um homem, fala-se muito obrigado, porque tem que fazer a concordância nominal, tá bom? Mas vamos aí às observações, né? Então, observação. Os advérbios só, a palavra só vai ser um advérbio quando tiver sentido de somente, ou seja, quando equivale a somente. E aí, vamos às outras palavras, menos e alerta. Então, só equivalente a somente, menos e alerta, e as expressões em anexo e a sós são invariantes. Ou melhor, são invariáveis, tá, gente? Então, não vai variar, não vai haver concordância nominal. Então, elas só esperam uma nova oportunidade. Então, elas somente esperam uma nova oportunidade. Então, esse só aí equivale a somente, então não vai variar. Então, vai ficar elas só. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Então, vocês observem que lá em cima concorda, anexa, né, que se refere à carta. Então, a carta segue anexa. Aqui a gente tem fotografias. Então, tá no plural e no feminino. Então, por que ficou no singular e o em anexo? Porque é a expressão em anexo. Então, nesse caso, fica invariável, não vai ter concordância nominal, tá? Só vai ter concordância se não tivesse o em. Como tem em anexo, fica invariável. A mesma coisa para o a sós. As meninas ficaram a sós no quarto. Então, fiquem atentos aí a esses termos, né? Só equivalente a somente, menos, alerta e as expressões em anexo e a sós vão ficar invariáveis. Não vai ter concordância nominal, tá bom? E aí, as dicas, né? Então, quando a palavra só equivale a sozinho, ela será adjetivo e, portanto, vai concordar com o substantivo. Porém, quando a palavra só equivale a somente, ela será advérbio e ficará invariável, como nós vimos lá nos exemplos. Quando a palavra bastante equivaler a muitos, muitas, ela será adjetivo e, portanto, vai concordar com o substantivo. A palavra meio, fazendo aí referência à metade, ou seja, equivalente à metade, é adjetivo e concorda com o substantivo. Então, quero meia porção de batatas, né? Meia porção.
porque significa metade, então é adjetivo. Agora, se a palavra meio equivaler a pouco, vai ser um advérbio, e aí não vai variar, certo? Então, no caso aí, deixa eu ver um exemplo. Estou meio tonta, né? Então, nesse caso aí, é um advérbio, então não varia. Então, eu não tô meia tonta, estou meio tonta. Tá bom, galerinha? Então, fica a dica aí para vocês. Prestem atenção. Não é um assunto difícil, mas requer exercício. Então, vamos às atividades. Qualquer dúvida, né, lá no privado, a gente vai tirando aí durante a aula, tá bom? Beijo. Vou colocar aqui as páginas das atividades e aí a gente vai desenvolvendo os exercícios. Beijinho.